eu sou a Ilene, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história que se chama Uma História Sem Fim para o Rei Joaquim. Tá todo mundo pronto para ouvir uma história? Sim! Todo mundo pronto? Sim! Então... Ministério da Cultura apresenta Uma História Sem Fim para o Rei Joaquim. Um evento do Pipocas no Jardim dos Sonhos, com texto de Luiz Teixeira e Adriane Avro. Ilustrações, Evandro Marenda. O rei Joaquim, que sempre fora tão leve e sorridente, agora vivia nervoso, inquieto, ficava irritado com coisas à toa, não parava de olhar o relógio, pois tinha receio de que as horas passassem rápido demais e de que o dia acabasse com o sol a pino e de que as flores murchassem antes de exalar seu perfume e de que seus amigos não voltassem para contar suas histórias. Ele não tinha coragem de contar para ninguém, mas começou a temer que sua própria história tivesse um fim. Resolveu então buscar a ajuda de um conselheiro real, um homem sábio, de expressão serena e que parecia sempre estar sorrindo com os olhos. Ele era conhecido por decifrar os mais difíceis enigmas, por entender a linguagem dos animais e por saber conversar em absoluto silêncio. Diziam que era capaz até de dar nós em pingo d'água. Só a ele o rei contou tudo o que acontecera e falou de seu pesadelo, de seus medos e de que não tinha mais gosto de ouvir histórias, pois sabia que cedo ou tarde elas acabariam. E sua vontade era de que não fosse assim, pois queria segurar o tempo, prolongar as palavras, os cheiros, as vozes, os cantos dos pássaros, para que nunca fossem embora. Ele, o qual sempre dissera que tudo que começa tem que ter um fim, agora temia que esse fim chegasse. O calmo conselheiro sorriu com um olhar indecifrável e, depois de um longo período sem falar, lançou uma surpreendente proposta ao rei. Majestade, peça aos mensageiros reais que convidem todos os cidadãos do reino para participarem de um desafio inédito. Quem for capaz de contar a história mais longa do mundo, uma história tão comprida que não tenha fim, ganhará uma recompensa. Terá o direito de morar no palácio e será herdeiro do trono real. O quê? A história mais longa do mundo? Herdeiro do trono real? A princípio, o rei estranhou a sugestão de seu conselheiro. Teve vontade de questioná-lo, pensou até que podia ser uma brincadeira de mau gosto. O que ele esperava receber, na verdade, era um conselho sábio do que precisava fazer para perder seus medos e para voltar a ter gosto de ouvir histórias e de passear nos jardins e de encontrar seus amigos. Apesar do espanto inicial e mesmo sem entender bem, o rei Joaquim acabou aceitando a proposta, pois tinha plena confiança em seu conselheiro que nunca o havia decepcionado. Pediu então a seus ministros que convocassem todos os mensageiros reais. Eles deveriam anunciar de imediato nos 4 cantos do reino que o desafio estava aberto para receber inscrições de todos os cidadãos interessados. Está aberto o desafio para todos os cidadãos. Quem for capaz de contar a história mais longa do mundo, uma história tão comprida que não tenha fim, ganhará uma recompensa. Terá o direito de morar no palácio e será o herdeiro do trono real. Não demorou muito para chegarem pretendentes dos lugares mais longínquos do reino, pessoas ilustres e anônimas. Pobres e ricos, jovens e velhos de grande imaginação. Na fila de inscrições, que se estendia muito além dos limites das terras onde ficava o Palácio Real, estavam cozinheiros, alfaiates, lavadeiras, andarilhos, tecelãs, astrônomos, costureiras, ferreiros, cantoras, inventores, músicos e muitos outros que, independentemente de seu trabalho, tinham o mesmo objetivo. Queriam muito estar presente naquele evento extraordinário.
Não era só a recompensa que atraía pessoas tão diferentes e de localidades tão distantes. A maior parte delas tinha notícias do que vinha acontecendo com o rei e queria, de alguma maneira, poder ajudar. Todas desejavam que ele recuperasse sua saúde e que voltasse a iluminar o reino com sua alegria e simplicidade. O salão principal do palácio foi preparado para receber os viajantes. Vieram inclusive personalidades famosas no reino, como o inventor de ventos musicais, a vendedora de pipoca de flores, o homem que despertava o sol, a escritora de livros vivos, o encantador de pirilampos e a desenhista de nuvens formosas. A expectativa era grande e a esperança de que algo admirável estava por acontecer pairava no ar. O próprio rei Joaquim começava a sentir dentro de si uma sensação de que há muito tempo não tinha, a impressão de que bons ventos se aproximavam. Por isso, dirigiu-se ao salão para que as audiências tivessem início. Clarins soavam, tambores rufavam pontuados ao longe pelo alarido dos pássaros que estavam surpresos com tamanha movimentação. Porém, o que se viu a seguir não foi tão animador. As histórias até começavam com entusiasmo, algumas divertidas, outras emocionantes, mas aos poucos iam enfraquecendo até se tornarem fiapos e restar apenas um murmúrio inaudível. O rei Joaquim começou a ficar impaciente, não conseguiu esconder sua decepção. É só isso? Por mais que os participantes se esforçassem, o fato é que acabavam cansando. As histórias terminavam antes da hora e a sensação era de que tudo estava perto do fim. Passaram-se horas, dias, semanas e nada de novo acontecia. Por mais que os contadores se empenhassem, por mais que tentassem alongar ao máximo as narrativas, não conseguiam satisfazer a vontade do rei de ouvir uma história sem fim. A desilusão foi tomando conta de todos, até o instante em que algo inesperado aconteceu. De repente, sem ser anunciado, alguém entrou no palácio aos trambolhões. Era um personagem livresco, vestido com um curioso chapéu avermelhado e um longo casaco de retalhos coloridos. Ele carregava uma galinha no colo e tentava equilibrar uma bandeja cheia de ovos. Depois de entregar seus pertences para um soldado de cara assustada, provocou os convivas, virando estrelas e cambalhotas desengonçadas. Era um personagem tão estapafúrdio e contagiante que imediatamente ouviram-se gargalhadas incontroláveis que se espalhavam pelo salão. Até o rei Joaquim, que há muito tempo tinha um semblante pesado, esboçou um leve sorriso e ergueu-se do trono para observar melhor o estranho visitante. Não demorou para o rei perceber que o homem que chegara com tanta graça era, na verdade, um velho conhecido que tantas vezes participara dos alegres encontros no jardim do palácio. Era o mestre Policarpo, um bufão, palhaço e malabarista de bugigangas. Ele sempre dizia que sua especialidade era tirar as pessoas do sério e desafiar aqueles que teimavam em fazer cara de fechadura de porta. Tão logo se viu frente ao rei, Policarpo cantou como um galo, fez mesura sem fim e inclinou-se elegantemente para demonstrar todo o respeito e carinho que sentia por sua majestade. Com esse gesto, queria expressar que não era à toa que estava lá, e também não era apenas para provocar risos que fizera seus malabarismos e sua entrada triunfal. Ele era um homem sensível. Seu ofício era tocar o coração das pessoas e, quem sabe, mais do que todos que estavam ali, conseguia compreender o que se passava com o rei. O mestre Policarpo não perdeu tempo e logo depois de criar suspense fazendo um malabarismo impressionante com ovos, sem quebrar um único sequer, foi logo anunciando que ele, e só ele, conhecia a história mais longa do mundo. Pediu a todos que se sentassem confortavelmente, pois lá teriam que permanecer por anos a fio,
uma vez que a história que estava para começar realmente não teria fim. E como se estivesse em uma feira ambulante no meio da praça, começou a cantarolar uma história. Eram dois, eram três camundongos de uma vez. Romeu, Juraci e Anacleto. E um celeiro de milho até o teto. Eram dois, eram três assovios de uma vez. Chegaram filhos e parentes, milhões de ratinhos contentes. Eram dois, eram milhões. E só um buraco no celeiro, muitos bigodes espetados. Eram dois, eram três. Um guloso entrava por vez. Saía com um só grãozinho e entrava outro ratinho. Eram dois, eram três. A história sem fim, outra vez. Algumas crianças que estavam presentes se interessaram pela história e começaram a aplaudir, o que deixou o Policarpo mais animado. Porém, o rei Joaquim já começava a ficar impaciente, pois não entendia onde essa história iria chegar. A plateia não sabia se ria ou chorava e, na dúvida, resolveu seguir as crianças. Entre palmas e gracejos, todos começaram a repetir a estrofe junto com Policarpo, que naquele momento pegou novamente sua galinha no colo e continuou com a ladainha recitando e cantando e dançando pelo salão como um maestro regendo uma plateia que parecia hipnotizada. Eram dois, eram três, um guloso que entrava por vez, saía com um só grãozinho e entrava outro ratinho. As pessoas que lá estavam foram tomadas por uma vontade irresistível de se levantar e dançar pelo salão. Era algo tão inexplicável, mas que acontecia de uma maneira tão natural que não tinha como controlar. Até homens sisudos, senhoras tímidas e velhinhos de bengala sentiam-se completamente à vontade. Brincavam como crianças, com tanto gosto e alegria que ninguém sentia vergonha. Contagiados pela música, rodavam e faziam um trenzinho que imitava a longa fila de camundongos. O refrão virou um coro esfuziante e a história de Policarpo se transformou em uma festa, onde todos celebravam, mesmo sem saber o motivo. Isso era o que menos importava. Eram dois, eram três, um guloso que entrava por vez. Saía com um grãozinho e entrava outro ratinho. Ninguém sabia dizer que tempo se passou nessa comemoração. Há quem diga que foi 1 hora, 2, 3, mas outros dizem, com certeza, que lá ficaram por mais de um mês. Será que essa história vai ter fim? Corre assistir a parte 3.